Hoje eu quero conversar com você sobre reavivamento, promessa de Deus, necessidade da igreja. Este tema é da mais alta importância para a Igreja Evangélica Brasileira. Nós estamos assistindo, com alegria por um lado e com tristeza por outro, o surpreendente crescimento numérico da Igreja Evangélica Brasileira. Dizem os ufanistas que dentro de poucas décadas a Igreja Evangélica já será a maioria na nação brasileira. Mas, por outro lado, temos visto com tristeza que a nação não tem sido impactada e nem transformada por esse crescimento. Nós estamos assistindo multidões adentrando para os recintos evangélicos, mas não está existindo uma mudança, uma transformação de vida. Por quê? Porque o que se está pregando hoje não é mais o antigo evangelho, o evangelho da graça, mas um evangelho popular, um evangelho ao gosto da freguesia, um evangelho humanista, focado e centrado no homem, um evangelho que atende apenas às necessidades do aqui e do agora, como pregação de prosperidade, a busca desenfreada por milagres e prodígios, onde está ausente a mensagem do arrependimento, da fé salvadora, do novo nascimento, da conversão, da santificação. Eu entendo ainda que nós, como povo evangélico na nação brasileira, sofremos o ataque, de um lado, do liberalismo teológico, de seminários, instituições teológicas e de muitos púlpitos que não creem mais na veracidade das Escrituras, que não pregam mais que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que pregam ideias humanas, conceitos humanos, doutrinas humanas, mas que já abandonaram a fidelidade às Escrituras. E quando se abandona a fidelidade à palavra de Deus, vem de roldão toda sorte de influência. E a igreja fica completamente amorfa, acéfala, sem cabeça, sem forma, sem diretriz para seguir a verdade de Deus. Por outro lado, a Igreja Evangélica Brasileira está assaltada pelo misticismo, pelo sincretismo religioso. Pessoas que entram para a igreja, mas ainda permanecem prisioneiras de crendices, de práticas semipagãs, onde as pessoas entram para a igreja, mas não abraçam genuinamente o evangelho que está estabelecido nas Escrituras. Pregadores que não trazem mais a exposição da Bíblia, que pregam suas ideias, que iludem o povo com falsas promessas, que enchem templos e praças públicas de uma vasta multidão que não conhece o verdadeiro evangelho, que não recebe o verdadeiro pão da verdade. E ainda nos preocupa profundamente o outro aspecto, que é a ortodoxia morta. Gente que professa a fé cristã, mas que não vive a vida cristã. Gente que é ortodoxa de cabeça, mas que é herege de conduta. Gente que tem luz na mente, mas não tem fogo no coração. Gente que professa crer na verdade, mas não vive de acordo com esta verdade. Eu entendo que a maior necessidade da Igreja Evangélica Brasileira é passar por uma reforma e experimentar um poderoso reavivamento. Não um reavivamento fabricado pela igreja, não uma explosão emocional que chega tantas vezes à beira do histerismo coletivo, não uma explosão de chamados dons espirituais e sinais, onde as pessoas confundem tantas vezes esses elementos com o verdadeiro avivamento. Eu estou falando que a igreja precisa de um reavivamento bíblico, um avivamento que venha do céu, que seja produzido pelo Espírito Santo, que não é agendado pela igreja, mas que é obra soberana do Espírito Santo de Deus. Um avivamento que leve a igreja de volta à palavra.
um avivamento que traga a igreja para a oração, um avivamento que desemboca em mudança de vida e que leva a igreja a ser missionária. Um avivamento que faz uma faxina ética a partir da igreja e que vai reverberar essas influências em todos os segmentos da sociedade. O livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 3, há uma promessa gloriosa de Deus. E Deus diz assim: derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há aqui duas verdades que eu gostaria de focar inicialmente. A primeira delas é que o reavivamento ou o derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus à sua igreja. Quem está dizendo que vai derramar é o próprio Deus. Ele não é homem para mentir. Quando ele promete, ele cumpre. E quando ele cumpre, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Portanto, o reavivamento é uma promessa segura de Deus. Deus é quem promete reavivar a sua igreja, restaurar a sua igreja. Quantas vezes a igreja de Deus estava apática, estava adormecida, estava completamente esvaziada de fervor espiritual. Quantas vezes as pessoas olharam para a igreja e viram-na como um vale de ossos secos. E de repente, quando todos apostavam no fracasso e na bancarrota da igreja, Deus soprou sobre ela um alento de vida. Deus derramou sobre ela torrentes do seu espírito. E esta igreja se pôs de pé, cheia de vida, de vigor, de piedade, e esta igreja não apenas foi restaurada, mas tornou-se instrumento de restauração na sociedade. O avivamento é uma promessa de Deus para a sua igreja. Mas esta promessa não é apenas segura, esta promessa também é abundante. Deus está dizendo que vai derramar do seu espírito. Não é coisa limitada, pequena, comedida, mas é um derramamento. É algo profuso, abundante, caudaloso. Muitas vezes, você e eu limitamos a obra de Deus à nossa própria experiência. Isso é um equívoco, pois Deus pode fazer muito mais em nós e através de nós. Talvez uma das orações mais ousadas do apóstolo Paulo